eu vibrarei, e em teu fracasso te reerguerei. Com minha mão em tua mão, vamos unidos a caminhar. Se me amparares, não cairei, não cairás, se eu te amparar. Sigamos juntos neste caminho. Se tu sorrires, eu sorrirei, mas de teu pranto a cada espinho farei meu pranto e chorarei. E na verdade, nesta subida, em meu calvário e em tua cruz, se vamos juntos, nos apoiamos e recebemos a mesma luz. Quando a esperança em te cantar, contigo em coro também cantarei. Mas se a tristeza te dominar, de esperança eu te falarei. Com tua mão em minha mão, será difícil esmorecer. Juntos faremos uma oração e bem mais fácil será vencer. Sigamos juntos, eis que amanhece, o sol não tarda a ressurgir. Nosso passado já se esmaece sob os clarões de outro porvir. E bem dizendo esta subida, nosso calvário e a nossa cruz, chorando juntos, juntos sorrindo, alcançaremos a eterna luz. Hashtag para todos verem. Imagem em fundo azul com um livro sendo folheado. No cabeçalho temos o logo do Lar de Teresa, onde o L maiúsculo e o T maiúsculo se juntam para formar uma casa. No centro desta casa temos o símbolo de uma pessoa com um brilho saindo do peito. Lemos o texto: Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Curso básico de doutrina espírita. Inscrições no site www.lardeteresa.org.br. Teresa com a letra Z.
a todos aqueles que estão há tanto tempo conosco nessas reuniões e que nos conservamos unidos em estudo. E já estamos habituados que nós temos os estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, alguns temas importantes também para todos nós. E também já sabemos que o Lar de Teresa convida irmãos de outras casas para virem fazer o estudo conosco, para ouvirmos novas vozes, para escutarmos outras pessoas e outros raciocínios. Como também temos, muitas e muitas vezes, os trabalhadores do Lar de Teresa, aqueles que continuam ativos na nossa casa e que estudam e que vêm, assim, trazendo da sua possibilidade de conosco partilhar os seus conhecimentos. E hoje nós teremos alguém que trabalha, assim, na Lar de Teresa. É uma moça que muita gente conhece. É uma moça que vai completar 90 anos em setembro. 90 anos na existência física, nessa existência, mas uma moça com espírito jovial, entusiasmada pelo estudo, comunicativa, estudiosa, está no Lar de Teresa há muito tempo. Aliás, antes que o Lar de Teresa se constituísse como instituição espírita, cristã de estudo e caridade. Quem é essa moça de 90 anos? A Noá Rafael. E ela nos falou, porque ela não se liga do passado, ela lembra do passado, mas não vive o passado. Tanto que ela está usando o Zoom conosco. Mas ela nos contou que conhece a nossa fundadora, Dona Brunilde, desde os 10 anos de idade, lá na casa de Antônio de Aquino. Em 10 anos de idade, Noá ouvia as lições de Cleia para as crianças. Muita emoção para todos aqueles que conhecem a vida de Cleia e o início, a maneira como a Dona Brunilde começou a trazer as lições de Cleia como sua querida benfeitora. Então, hoje, nós vamos ouvir uma companheira irmã de primeira hora de Dona Brunilde. Para nós é um privilégio ouvirmos alguém que continua ativa, que continua com raciocínio rápido e com muita alegria naquilo que ela faz. Vamos inicialmente ouvir a saudação dessa moça de 90 anos? Vamos lá, Noá! Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos e que possamos, nesta hora, realmente termos Jesus como convidado mais importante para estarmos juntas. Muito obrigada pela atenção. Então, essa nossa querida companheira Noá é que nos trará hoje lições do Evangelho e terá o tema Coragem da Fé. Esse é o tema que lhe foi reservado. E para que iniciemos, como sempre, vamos para a leitura inicial, que sempre nos fala, de alguma maneira, do tema que será abordado em nossa reunião. Depois, em seguida a leitura, faremos logo a nossa prece. Obreiros sem fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É uma carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares
vemos o obreiro sem fé, espalhando a inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início, murmurando: para quê? O mundo não presta. Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar dos benefícios. Entretanto, logo após, relega-o ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, não sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: que me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a disciplina, um largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente, sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagre à ação sem fé no poder divino em teu próprio esforço. O servidor que não confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através de nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Do livro Fonte Viva, capítulo 26, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Podemos então fazer a nossa oração inicial, lembrando que a epígrafe desse texto de Emmanuel vem de uma carta de Tiago Menor, que era o responsável pela Casa do Caminho, um pouco distante de Jerusalém, quando, nas ausências de Pedro e de outros companheiros como João, e Tiago, então, fala do trabalho que exerce com todos os órfãos e pobres de Jerusalém, mas continuando com a fé no Cristo. E nós, Senhor, também continuamos nos mirando nos exemplos que temos de alguém que conviveu contigo, Senhor, como Tiago, mas que não se restringiu ao estudo e à pregação, mas estendeu os braços em trabalho, assim como nós desejamos fazer em nossa casa de estudo e de caridade. Nós rogamos as tuas bênçãos e dos protetores do lar de Teresa, para que, com o estudo dessa noite, possamos fortalecer, sim, a nossa fé no nosso entendimento. Que assim seja, que assim possamos iniciar a nossa reunião. Graças a Deus. Passamos, então, para a nossa moça no ar, a palavra sobre o tema dessa noite.
Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos, convivendo com vocês nesses momentos, como diria Joana de Ângeles, são momentos gloriosos que nós temos e que não podemos perder o tempo tão precioso também para todos nós, o tempo, né? Então, nós temos hoje o capítulo 24, os itens 13 e 16. Eu só vou ler um trechinho para nos fixarmos um pouco no assunto. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima. Aí, no item 16, Kardec diz assim: será os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Esse finalzinho do item 16, nós fizemos questão de lê-lo agora para podermos fixar nesse tipo de coragem. Porque todo mundo fala, fulano é corajoso, ele enfrentou isso, ele enfrentou aquilo, tudo muito bem. A palavra coragem realmente significa algo que você tem dentro de você e que você pode falar ou expor com o conhecimento que você tem. Mas, muitas vezes, não foi essa a nossa coragem. A nossa coragem foi mais no sentido do desafio, dos duelos, da maledicência, de ofender. A fulano teve coragem de dizer essa palavra. Geralmente não procuramos o significativo do que é a coragem e a fé. Um nos diz ali, Emmanuel, que acabou de ler, que é pelas obras que nós mostramos a nossa fé. Então, é através desse caminho que nós vamos fazer nessa noite, procurando sempre Jesus, o modelo, trazer umas recordações do significado de coragem e fé no caminho da religião, no caminho da política, no caminho da nossa vida particular, enfim, de todos os pontos positivos que nós, quando reencarnamos, precisamos ter a coragem de seguir, porque aí será o quê? Será o desenvolvimento do nosso espírito, será o trabalho da nossa evolução, será o entendimento do que significa sabedoria, que sabedoria é a coragem de expor e de fazer alguma coisa positiva. Foi essa coragem de Jesus, ele teve a sabedoria colocada na terra por Deus, vindo, preparando a terra, depois vindo pessoalmente, trazendo a palavra de Deus. Então, é esse tipo de coragem que nós precisamos desenvolver. Afinal, a nossa doutrina nos mostra perfeitamente, na pergunta 625, qual é o modelo e guia, que é Jesus. E, através desse modelo, muitos seguiram, e muitos seguirão ainda, porque vão ter essa coragem da fé. Aí nós vemos com Lucas e Mateus, no que ele diz, que nos convertendo em Jesus, possamos não nos envergonhar. Nós não podemos envergonhar a nossa crença, mesmo porque Jesus não se envergonhou de Deus e ainda disse, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. Olha que interessante lá atrás, né, quando Jesus disse sim, sim, não, não. Eu e o Pai somos um, porque eu trago a vontade do Pai. Aí nós vamos ver como é que é o caminho da coragem. Ele traz e corajosamente, com a fé que tem e a fé que Deus teve nele, a coragem de expor a boa nova e de vivê-la com aquela beleza, com o altruísmo, com a sua sabedoria e amor que ele tem por todos nós. Então, e o que aí nós vamos procurar, né, na literatura francesa, quando Henri Lacordaire, ele diz uma coisa muito interessante e vai ser também a base do nosso estudo desta noite. Ele diz assim, entre o passado, onde estão nossas lembranças, e o futuro, onde estão nossas esperanças, há um presente onde estão os nossos deveres. Olha que interessante raciocínio que Henri Lacordaire colocou na sua obra. Entre o passado estão as nossas lembranças, o futuro, as esperanças e o presente, os deveres que nós temos que ter. Então, no momento agora,
quais são os nossos deveres? Em que nós somos chamados a seguir? Como cumpri-los dentro daquela coragem que já adquirimos, daquela fé trabalhada por tantos anos nessa encarnação, e trazendo também do passado, nas lembranças que ficam no nosso inconsciente, mas que na hora brilha, na hora sai do inconsciente para o consciente, pelas experiências milenares do nosso espírito, na sua caminhada evolutiva. Então, nós vamos formando, né, acumulando determinadas vivências e conquistando vários talentos para nos multiplicarmos, né? Multiplicarmos o pão nosso será multiplicado entre nós. E aí é o caminho das nossas reencarnações. Dizia já Kardec, nascer e morrer e renascer é a lei. Então, nós estamos dentro desta lei, com estes conhecimentos de Kardec, trazendo Jesus novamente ao nosso convívio, através dessa doutrina espírita que nos dá muita coragem e muita fé. Embora em outros segmentos religiosos nós fomos também alicerçando fé e coragem em determinados pontos que achávamos que era o certo. Por certa ocasião, uma amiga está conversando conosco assim, eu às vezes me arrependo de uma coisa que eu não fiz, ou eu não fiz muito bem na época. Aí nós estávamos conversando, eu raciocinando com ela, disse, olha, na época foi aquilo que você podia fazer, teu limite. E, de repente, aquilo que você fez era a necessidade daquele momento daquelas pessoas. Então, não vamos nos arrepender. Foi feita alguma coisa? Foi. Depois foi desdobrada? Foi. Hoje você tem outro entendimento? Tem. Mas não é para ficar preocupada com isso, porque cada coisa no seu lugar e no seu devido tempo. Hoje nós temos o tempo da doutrina espírita, então é esse tempo que nós temos que valorizar com os deveres que, por acaso, vierem para o nosso procedimento dentro da fé. Então, é aquilo que Jesus falou. Quando Kardec disse nascer, morrer e renascer é a lei, Jesus já não disse isso lá atrás, quando ele disse assim, tende vida e vida em abundância. O que é essa vida e abundância? Exatamente, vida é movimento, e movimento é vida. Então, nesse movimento da vida, nós estivemos tendo vida e abundância. Ou mesmo errando, procurando acertar ou não, mas foi uma vida em abundância. Foram momentos em que vivemos o trabalho espiritual que o nosso corpo pôde fazer através das reencarnações ou também através do plano espiritual, nas idas e vindas necessárias à evolução. Pois bem, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós fomos buscar esse ensinamento para esta noite, eu trouxe com muito carinho para vocês o capítulo 22, que fala do talismã divino. É uma psicografia desse livro, é Jesus no Lar do Espírito de Neio Lúcio. A Isabel, que fazia parte do estudo lá com Jesus, faz uma pergunta a Jesus. Jesus, eu queria um talismã que eu pudesse saber como poder agir, como poder viver. Eu precisava saber como seria a minha caminhada. E eu até vou ler uns trechinhos, porque às vezes a cabeça falha, né? Então, ela diz assim, Senhor, eu preciso de um talismã. E ela diz assim, que ofereça os tesouros do amor, as resplandecências ao meu redor, que descortinasse a porta das revelações da arte, da ciência, da religião, possibilidades luminosas da minha comunhão com as fontes divinas sagradas, eu que pudesse ter 1000 oportunidades de paz, que me indicasse 1000 modos de enriquecer a minha vida. Senhor, eu precisava tanto desse talismã. Entendes a minha pergunta? Ela fala com Jesus. Aí Jesus disse para ela, eu conheço esse talismã e posso te dar. Tu queres adquiri-lo? Ela, sim, claro que quero. Então, ele diz, cada minuto da nossa alma é revestido de um poder oculto que trazemos. Olha o poder oculto do passado, a intuição das outras vidas para ajudar nos deveres de agora. E ele diz ainda assim, porque toda grandeza e toda decência e toda vitória inicia-se na colaboração do dia a dia. E eu trago para você o talismã e vou te dar nesta hora aí. Qual é o talismã, Senhor?
o tempo, o divino talismã que devemos aproveitar. Então, quando eu reli isso aqui novamente, esse livrinho é bem antigo, eu estava vendo o tempo de agora que todos estão passando. Uns dizem, está difícil, outro não, mas vamos conseguir vencer, o outro vai passar. Né? Eu, particularmente, estou querendo que passe, porque eu não tenho muita simpatia para a tecnologia de hoje, tenho certa dificuldade, mas, de qualquer maneira, estamos aí, tentando aproveitar o tempo mesmo com as dificuldades necessárias ao nosso espírito, porque não podemos perder mais tempo, principalmente em lamentações. Não há necessidade de se lamentar, porque tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Eu tenho uma aluna que estuda conosco na André Luiz, e ela pediu ao neto que fizesse um passo a passo no computador para não perder as aulas no computador que são dadas nas sextas-feiras pela manhã, através do Lar de Tereza. Então, ela vai fazer 90 anos, igual a mim. Ela liga o computador muito bem. Eu já preciso de alguém que ligue para mim, porque eu tenho que me adaptar, não posso me lamentar. Olha que interessante, a cabeça dela, tem que me adaptar. Assim somos nós, temos que nos adaptar nos pensamentos, na nossa vida, no nosso proceder, tendo a coragem de exercer no momento aquilo que a vida nos pede, naquele momento. Quer dizer, é o nosso tempo, é o nosso talismã, é o nosso trabalho, é essa virtude proporcionada a todos os corações que nos falam agora. Né? Sei que aqui não podemos perder tempo, mas eu trouxe um trechinho também da Gênesis, em que Allan Kardec diz que a criação divina se deu pela misericórdia do Pai e pela sabedoria de Jesus, quando ele traz as lições. E ele diz assim, está lá em A Gênesis, eu venci o mundo. Ele não diz que venceu no mundo, ele venceu o mundo. Que mundo é esse? É o nosso mundo interior. É as conquistas espirituais que nós vamos vencendo, e quando ele venceu aquilo tudo, ele teve, né, a coragem, a fé, e vir em nome do Pai trazer o Evangelho para nós. Não guardou para si. É o que nós precisamos, espíritas cristãos, divulgar a nossa doutrina como um facho de luz para que as pessoas entendam o que o tempo vai nos favorecer. Lembrando de Maria, quando dizia, tudo passa, menos o reino de Deus no coração das criaturas. Então, é esse tempo, esse movimento que nós precisamos fazer. E aí vem Jesus e diz assim para nós, lá há 2000 anos, brilhe a vossa luz. Que luz é essa? É exatamente o sair de si e ir ao encontro do outro. Eu saio de mim e vou ao encontro do outro. Como é que eu posso ir ao encontro do outro? Por que Jesus disse, brilhe a vossa luz, e mandou irmos ao encontro do outro? Nós vamos lá no Livro dos Espíritos, mais tarde, o que Allan Kardec bota na quarta parte do Livro dos Espíritos? As leis morais. E como é que são conquistadas essas leis morais? Elas são conquistadas através, está lá, da lei do trabalho, da lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade. Está lá na quarta parte do Livro dos Espíritos. Por que nós conquistamos a moralidade ali? Por que está nas leis morais? Porque, no passado, nós nos afastamos da sociedade com o pretexto que a sociedade era pecadora e que trazia as coisas erradas para nós, e nós entrávamos nos conventos, nos afastávamos, não queríamos saber da família, nem casávamos, porque achava que tudo era uma contaminação. No entanto, não. É na sociedade, é no convívio, é na troca dos valores uns com os outros que nós vamos adquirindo a coragem de prosseguir na nossa fé e de conquistar o brilho da nossa luz. Tanto que ele falou, tende fé e tende vida e abundância. Exatamente nisso é que consiste o momento atual de todos nós. Das lembranças do passado, as esperanças que virão e os deveres de agora.
E Lacordaire fala muito bem. Então, é observando, né, esse processo de vida em abundância que nós vamos desenvolver essa moral. Jesus também disse uma coisa muito importante. Ele disse que a fé movia montanhas. Que montanhas são essas? Físicas ou espirituais? E ele ainda disse, se quiseres tirar esta montanha daqui e passar para ali, poderão fazer. Isso é a física, porque às vezes nós temos algumas coisas que nos impedem, um local que nos impede de plantar uma árvore, de fazer um trabalho agricultor na nossa fazenda, no nosso quintal, e tem alguma coisa que está atrapalhando, nós vamos lá com a fá e removemos, colocamos a semente da planta que nós queremos, da flor, ou então a semente do fruto. Nós vamos remover aquilo fisicamente para o conforto das pessoas, locais que podem ser habitados, nós podemos limpar aquilo, o engenheiro vem, ele remove aquilo para que as pessoas tenham umas boas moradias. Isso aí é a montanha física, que tem que ter realmente, que nós temos que estudar, saber, para remover os obstáculos físicos que nos impeçam de seguir. É abrir montanhas para passar a linha do trem, fazer um viaduto para entrar, passar o carro, é as coisas necessárias que o nosso espírito possa viver no corpo físico com um certo conforto. Isso é a fé que muitos tiveram na engenharia em tudo, remover as montanhas. Mas tem uma montanha maior que ele fala. A fé remove montanha, é a montanha espiritual, que é o seguinte, é o orgulho, é a vaidade, é o preconceito, né? É todas aquelas coisas que nós colocamos no nosso espírito que precisam ser removidas para termos a coragem, dentro da fé, de fazer o quê? Tirar o homem velho para colocar o homem novo. Por isso, Jesus, tirai o homem velho e colocai o homem novo. Tudo de agora está lá em Jesus, há 2000 anos, vem vindo com tantos exemplos, e chegamos em Kardec, e agora estamos na nossa casa procurando estudar melhor os ensinamentos de Jesus, já com outra visão que no passado nós não tínhamos. Não que não pudéssemos ter, porque não estávamos preparados ainda para a doutrina, para a renovação de novos valores que o século XIX nos trouxe através dos imortais, nas mesas mediúnicas, com a orientação do nosso Allan Kardec. Então, que teve a coragem de fazer tudo o que ele fez, para que nós tivéssemos agora, nesta noite, esse convívio, essa troca de valores, esta alegria, esses dias gloriosos que estamos vivendo. Aí, continuando, nós vemos o seguinte, ele fala disso aí, mas como vamos fazer tudo isso, né? Tirar o homem velho? Eu acabei de falar como é que tira o homem velho, através do tempo. Tempo precioso para todos nós. Então, esse recomeço, né, é importante. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, do espírito André Luiz, ele nos diz uma coisa muito importante que eu também trouxe para vocês. Ele diz assim, há uma perfeita ligação da nossa evolução em dois mundos. Que mundos são, né? Dois mundos. Aí ele fala assim, não é só a evolução dos mundos habitados com o mundo espiritual, que ora nós ficamos uns e ora nós ficamos outros. Não é esta ligação desses dois mundos. Ele fala bem claramente para nós, ele diz, é a ligação maior dentro de nós na conquista realizável, que nada é impossível. O impossível, já dizia Napoleão antigamente, nós tornamos possível. Então, nada é que não seja realizado, que não seja por nós. E como é que nós podemos fazer isso? Olha lá o Livro dos Espíritos, na 4ª parte, uma coisa chamada trabalho. O que é que Jesus disse há 2000 anos? Eu e o Pai trabalhamos. O trabalho com uma enxada perfeita, removendo para acharmos aquele diamante bonito, colocarmos no nosso peito, no engaste do tempo, para brilhar a nossa luz diante dos outros. É a perfeita
colocação de André Luiz nesta hora é o máximo, que a pessoa fica, evoluiu lá, estudou no mundo espiritual, voltou, encarnou, viveu, voltou. Não! A coisa é mais profunda, é mais silenciosa na nossa consciência. Por que ela é silenciosa na consciência? Porque onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Ali está o nosso encontro com Deus. Certa vez, um psicólogo, conversando conosco, nos falou que nós temos 7 véus, e nós deixamos cair 1, 2... O 7º você não deixa cair, porque tem vergonha de si mesmo. O 7º é entre você e Deus. Quer dizer, o 7º é entre eu e a minha consciência. Por isso que Jesus falou o quê para nós trabalharmos, para continuar? Quando Pedro disse assim, como é que eu posso viver aqui no meio desses peixes e à noite me encontrar lá em Betsaida e depois seguindo Jesus em Cafarnaum? É só você medir o tempo que tens, a boa vontade do teu coração e caminhar com fé e coragem no norte que você escolheu. A resposta de Jesus está lá no livro Ave Luz. Caminhar no norte que você escolheu. O que é esse norte que você escolheu? O livre-arbítrio. Ele respeitando, como nós temos que respeitar os outros quando não chegaram no nosso patamar, porque nós ainda estamos aprendendo, nós ainda somos aprendizes do Evangelho, mas também não somos inferiores, não, nós somos muito importantes para Deus e para Jesus. Tanto somos que estamos aqui, revivendo vidas, aparando arestas e procurando em sociedade sorrir uns com os outros. Quando é que Jesus... Aí nós vamos lá no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus completou. Como é que nós vamos amar esse Deus está tão longe? Aí Jesus faz o Pai Nosso. Mas o que é esse amar ao próximo como a ti mesmo? Eu amo o próximo, eu amo a minha mãe, meu pai, meu trabalho, minha coleguinha lá do Leão, onde vamos, lá, Tereza, eu amo a cidade, eu amo a praia, eu amo tantas coisas que eu amo, eu faço caridade, eu vou lá para fora, para outros lugares, fazer um trabalho voluntário, eu amo o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo, primeiro, qual é o próximo, mais próximo que você tem? É você mesma. É tirar de você, é te amar. Nós precisamos nos amar. Eu tinha uma amiga há muitos anos que ela dizia, eu preciso me amar, vou no cabeleireiro hoje me arrumar, porque eu estou muito feia quando me olho no espelho. Ela não se gostava, porque o cabelo já estava feio. Ela se amava, então ela ia se arrumar. Assim é. Nós temos que amar o nosso espírito, precisa se amar para ele poder trabalhar e produzir a luz que nós temos. E nós fomos criados simples ignorância, com a tendência para o bem. Nós temos o DNA divino do Pai. O Pai é misericórdia, tanto que Ele deu tudo isto para nós. Os mundos habitados, os planetas, para que nós desenvolvêssemos a coragem de viver com a dignidade que nós temos o dever de ter. Então, as bem-aventuranças, nós sabemos que o poeta das bem-aventuranças foi Jesus. Jesus, com a sua luz, trazendo o seu passado, o que ele falou numa das bem-aventuranças? Como é que nós podemos nos amar? Como é que nós podemos sentir Jesus e nós próprios na nosso DNA de dentro? Tem todas aquelas que ele falou, muitas bem-aventuranças, mas a que mais me toca nas bem-aventuranças, cada um tem uma que gosta mais. Eu gosto de uma, é o meu livre-arbítrio, foi aquela que eu escolhi, e como eu gosto muito dela, eu trouxe para vocês como presentinho, uma oferenda para vocês. Então, bem-aventurados os simples, porque verão a Deus. Por que os simples? Porque o simples, ele não tem a vaidade, ele não tem orgulho, ele não tem preconceito, ele é simples, ele já traz uma pureza dentro de si. Então, ele vai ver a Deus por quê? Porque ele vai sentir a lei de Deus dentro dele e vai poder canalizar ao próximo, além dele, como aos outros, na troca de valores, eu falei. Então, mais próximos somos nós.
E veremos a Deus pela simplicidade que nós precisamos ter. Como é bom a pessoa simples, pessoa complicada é muito chato, né? Eu reconheço que às vezes eu sou complicada também, mas depois eu fico, poxa, eu não podia complicar isso, né? Mas de vez em quando a gente tem um perdãozinho, cai um pouco, mas volta e se equilibra novamente, porque Jesus, sabe por que ele tinha sabedoria? Porque ele era equilibrado nas leis de Deus. E nós ainda não estamos equilibrados na lei de Deus. Então, de vez em quando, nós damos aquele escorregazinho. Mas nós mesmo podemos nos levantar, né? Mesmo igual a Lázaro. Lázaro saiu do túmulo, ninguém foi lá segurar o Lázaro. Todo mundo ajudou para tirar a pedra da sepultura, porque entre Jesus e Lázaro havia uma pedra. Entre nós e Jesus também há uma pedra que precisa ser removida para chegarmos a Deus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida para Deus. Então, quando Lázaro atiraram a pedra, o que Jesus disse? Gritou. É o grito da nossa alma. Ele gritou, sai, Lázaro. Sai para fora. O que é esse sair para fora? É sair de ti mesmo. Sai para fora. A lição de Jesus está ali. E o pessoal que ajudou a tirar a pedra não foi segurar Lázaro. Ele veio trôpego, balançando para chegar até Jesus, mas veio caminhando na direção de Jesus. Essa passagem também é muito importante de Lázaro para nós começarmos a raciocinar tudo aquilo que foi acontecer. E no final, ele ainda disse, isso foi feito para a glória do meu Pai, do nosso Pai. Olha que interessante. Qual é a glória do Pai? É a lei de justiça, de amor e caridade que está na quarta parte do Livro dos Espíritos. Procuremos lê-lo com bastante atenção, manuseá-lo à noite, porque essa parte é muito boa. Traz Jesus em todos os pontos que ele esteve entre nós. Então, através do trabalho. Então, a nossa consciência. E aí nós vamos vendo através da história. Então, eu trouxe para vocês um pequeno resumo de personagens que muito me tocaram. Cada um tem aquele que gosta mais, né? Assim como o cantor, o compositor. Então, eu trouxe assim, os personagens que mais tocaram quando eu li a história com o meu espírito. Então, eu trouxe o primeiro personagem, nós vamos ver através da história, nós vamos ver através das artes, desculpa, da ciência, todo um resumozinho que nós trouxemos. Primeiro, um dos personagens que mais me tocou na fé e na coragem de enfrentar foi Joana d'Arc. Joana d'Arc presa, quando estava presa, já ia responder o Tribunal da Inquisição, perguntaram a ela se ela negaria as vozes que ela ouvia, porque ela ouvia a voz, ela tinha mediunidade, ela via os espíritos. Primeiro perguntaram como é que ela via os espíritos, se eles estavam nus ou vestidos, já tocando a sensibilidade feminina dela. Ela disse uma resposta muito bonita. Acha que Deus não é tão rico que não possa vesti-los? Foi a primeira resposta que ela deu, inteligente para aquela época, né? E eles ainda não... Mas você ouviu essas vozes mesmo? É produto da... Não, eu ouvi as vozes e segui as vozes e obedeci às vozes. Ela teve a coragem, ela sabia que, dizendo aquilo, ela iria para a fogueira. Mas ela teve a coragem da fé dentro do conhecimento da época, dentro das coisas que precisava desenvolver naquele tempo e chamar a atenção para o seu trabalho, para o trabalho evolutivo dela. Ela não se envergonhou. Paulo de Tarso, depois que viu Jesus na caminhada de Damasco, depois que teve a visão, depois que melhorou da vida, depois que passou para o cristianismo, ele foi primeiro estudar, passar um tempo no deserto, se preparar, fazer seus tapetes e tudo para poder se sustentar e ser o divulgador da Boa Nova, né, na época. E ele era um eloquente, falava muito bem sobre a doutrina de Moisés, mas estava com dificuldade de falar sobre Jesus. Estava desanimado. Está lá no livro Paulo Estevam, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, uma obra de Emmanuel. Então, quando ele estava, naquele momento no deserto, meio triste, ele fez uma oração. Olha a oração aí também para quando nós tivermos
querendo cair na tentação das nossas inferioridades, como fala o Pai Nosso, procurar a oração com o Pai. Então, Paulo faz isso, ele vai procurar a oração com Jesus. E ele faz uma oração a Deus, e ele aparece para ele, o espírito de Abigail e Estevão se materializam mesmo na frente dele, tem essa evidência muito material, conforme diz lá no livro, e fica muito emocionado com a visita dos entes que ele amava. Abigail, que era noiva, Estevão, que ele tinha o remorso por ter mandado apedrejar. E ele pergunta como fazer, o que devo fazer para seguir, né, o mestre. Eu estou me sentindo assim, tolhido, não estou tendo o amparo que eu precisava ter, não sei como faço, lendo as novas escrituras. E aí Abigail sorriu para ele e disse o seguinte, as cinco coisas ela falou para ele. Primeiro, tu esquece, olha, esquece. O que passou, passou. Uma lembrança, esquece. Segundo, você, além, trabalha. Olha o trabalho como uma alavanca para nosso desenvolvimento, para nossas ocupações. Depois ele falou, espera, saber esperar, porque a gente quer tudo para ontem, né? Mas espera. Confia, tem de coragem e fé e, sobretudo, perdoa. Foram essas. Só isso ela desapareceu. Ela não falou nada, porque espírito de luz fala rapidinho, tem que falar e desaparece, não fica rodeando nada, não perdem tempo. Foi só isso que a Abigail falou. Está lá no livro, podem ir lá em Paulo Estevam. E quando ele acabou aquilo, ele se voltou uma coragem da fé e saiu dele mesmo e foi embora. Continuou a caminhada dele até ser no momento da decapitação, quando o soldado vai decapitá-lo, e está até com pena, tem um momento assim que o soldado parece recuar, e ele disse, cumpra o teu dever, porque eu já cumpri o meu. Olha os deveres cumpridos, que Lacordaire fala. Cumpra o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Essa passagem, assim, como dizem os outros, né? Fico toda emocionada, porque parece assim que você está vivendo aquele momento com Paulo, aquele sofrimento, aquela dúvida, que todos nós temos isso. Não vamos nos culpar, vamos caminhar, né? Depois nós vamos ver, né, sobretudo, perdão. Aí ele foi procurar, né? Foi até o Rio Jordão, se molhou nas águas do Rio Jordão, como se fosse uma purificação, e foi embora para a casa do caminho em busca de Pedro. Então, ele foi realmente no roteiro, que era o roteiro do Cristo. Vimos Cristóvão Colombo, aí nós vimos o descobrimento, né? Cristóvão Colombo lutando, com as lembranças do passado, porque ele já tinha vivido na América como Inca, né? como índio, aquilo tudo voltava, ele sabia que tinha algumas terras para lá, nas intuições que ele tinha, formou as suas caravelas e colocou os remadores, e teve uma noite que estava tudo parado, ele então faz uma oração, e ele vê um braço apontando numa direção, e quando começaram os ventos a soprar, ele aproveitou, não vamos perder tempo, diz assim mesmo, vamos colocar, está lá na biografia, não vamos perder tempo. Quem lê Cristóvão Colombo tem essa frase lá. Não vamos perder tempo. E quando foi, a água bateu, quando o vento bateu, daqui a pouco ele vê os verdes da costa da América, nas praias aqui da nossa pátria e da América também, lá central e América, enfim, de toda a América, né? Cristóvão Colombo descobriu a América toda. Então, foi o quê? Foi a coragem, foi a fé, foi a confiança, né? Através da história para ajudar as pessoas. Depois nós pulamos para o século XIX, vemos uma figura queridíssima nossa. De vez em quando eu fico orando para ele iluminar esses laboratoristas aí, com o seu trabalho tão bonito que fazem, no silêncio aí dos laboratórios, que estão trabalhando aí de noite. Nós vamos à figura de Pasteur. Pasteur, ele foi expulso da Sociedade de Medicina da Suíça e da França.
Não foi admitido ele, porque ele teve a coragem de falar das pessoas terem que usar os seus aventais, de higienizar a mão, de higienizar os aparelhos todos, os bisturis, enfim, aquilo que agora nós estamos todo mundo fazendo, vamos limpar as mãos, vamos fazer isso para evitar mais doenças. Na época, aquilo foi um escândalo, ninguém quis aceitá-lo. Até que, aos poucos, com coragem, com perseverança, ele hoje tem o Instituto Pasteur em homenagem a ele, uma das ruas principais de Paris. Então, você vê como as coisas vão se caminhando para todos nós com exemplos de coragem. E outra que eu adoro muito, a biografia dela também é muito bonita, de Madame Curie, casada com Pierre Curie, era uma polonesa, falava várias línguas, porque a Polônia foi invadida primeiro pelos alemães, depois outras guerras surgiram lá, então a França e tudo, e ela foi aprendendo, o pai dela tinha uma escola, ela foi aprendendo, cada conquistador que chegava botava o seu idioma e ela foi aprendendo, até que ela veio para a França e casou com Pierre Curie, mas era conhecida como a polonesa. Ninguém olhava para ela com bons olhos. O marido morre, quando ela ganha o prêmio Nobel, né, ela, em vez de ser aquela polonesa, ela passou a ser a filha gloriosa da França. Olha a mudança das pessoas já em relação a ela. Ela passou a ser a filha gloriosa da França. Foi a primeira mulher nomeada como professora na Sorbonne. Não pisava mulher lá. Ela se valorizou tanto o seu trabalho, e ela não tinha religião. Ela era ateia. E na hora que ela vai desencarnar, ela fala para a filha, que mais tarde também ganha o prêmio Nobel, né, de Física, ela diz a seguinte frase que eu trouxe também para não esquecer, está lá no livro dela, ela diz assim: não pares, prossiga, pois há uma força que nos orienta. Ela sentiu Deus naquela era, que ela era simples, os simples verão a Deus. Não falou Jesus? Ela era simples no seu trabalho, oferecendo à humanidade. Era uma criatura simples, roupa simples, aguentou toda aquela humilhação. Ela era simples. Por isso que ela sentiu, ela não acreditava, mas ela diz: não pares, prossiga, minha filha, porque há uma força que eu sinto e que nos orienta. Que força é ela? Deus. Ela podia não acreditar, mas ela sentia esta força. Como Einstein disse, né? Tem algo que eu preciso descobrir no espaço além de mim. Mas Einstein acreditava em Deus. Mas esse algo é preciso ser canalizado para o bem da humanidade, e não para mim própria. Palavras dele também. Ele fala isso. Nós chegamos ao nosso século, né? Quantas coragens! Uma das que são maravilhosas é Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, nós sabemos, começou a ensinar com uma varinha na terra, com tijolo, vocabulário, ensinando a ler, alfabetizando lá na Índia, com todo o sacrifício, com todo aquele fanatismo que tinha, que ela lutou muito para isso. E quando ela já tinha a casa lá dela, já fundada, fazendo uma porção de caridades, ela disse uma vez, as irmãs estavam discutindo filosofia, mas será que isso é bom? Será que isso é bom para a nossa religião? Como é que nós vamos fazer? Ela disse a seguinte frase para elas, ela falou assim: há um Deus que não vendo, mas que não pode perder tempo, como nós não percamos o nosso tempo em indagações filosóficas que nada levam a não ser para dentro de ti, porque precisamos prosseguir com o nosso trabalho, porque o trabalhamos para Deus. Eu costumo sempre dizer que no Lar Teresa, eu trabalho aqui, eu vou para o Chile, eu vou ali, não. Nós trabalhamos para Jesus, não importa aonde estivermos, em casa, no telefone atendimento fraterno, na rua com um sorriso, no estudo, numa leitura, nós estamos trabalhando em qualquer lugar, nós somos filhos de Deus. Nós temos os deveres para com Deus. Às vezes, o Lar Teresa está fechado. O Lar Teresa não está fechado. O seu coração pode estar fechado, mas o Lar Teresa não está fechado, não. Abre teu coração, recebe a luz que do alto venha te envolver.
Entra com Jesus em doce comunhão para amenizar teu padecer. A música que Brunilde recebeu. Abre teu coração, quer dizer, abre o teu espírito, abre a tua vontade de servir. E aí nós vemos, né? Mais ainda, nessa caminhada nossa, a nossa casa, o nosso planeta Terra, o nosso momento, né? Lembrando também ainda quando Einstein falou, trouxe ainda para vocês, há um poder maior neste universo que vive e trabalha. Confiemos a nossa vida a Ele. E vemos, então, a gratidão dessa, então, me tocou muito o coração. Quando fizemos uma pequena viagem e fomos ao museu, estava lá o museu de cera, com a figura dela, nos emocionamos, mas eu sou fácil de emocionar. Agora, então, que estamos mais velhos, a gente se emociona mais mesmo. Mas, naquele momento, fiquei emocionada. A figura querida de Helen Keller. Helen Keller nasceu com problemas, era muda, surda e cega. E teve como professora Anne Sullivan. Tem até um livro chamado Milagre de Anne Sullivan. O milagre dela foi fazer com que Helen Keller saísse da cegueira, saísse do não ouvido, saísse também da mudez que ela tinha, através dos gestos, através do carinho e do amor. E ficou com Helen Keller durante muitos anos, fundaram a Fundação Helen Keller, fizeram muitas coisas, e a Helen Keller se apoiava muito nela, porque ela é quem via, quem resolvia, e a Helen Keller fazia as coisas também, obedecendo muitas coisas a ela. Fiz até os trechos musicais para cego, o pior também do Braille, ela fez também na escola dela para as crianças que não enxergavam. Ela tem um trabalho belíssimo, Helen Keller. Mas a Anne Sullivan desencarnou. E ela foi ao enterro colocar o corpo da sua amiga, protetora, professora, e na hora em que está descendo o corpo, a sepultura, ela fala para as pessoas que estão ao redor dela. Olha o que ela diz. Ela diz assim: Anne me mostrou aos meus olhos sem vida que eu podia ser a cega que via. Me mostrou, através da minha surdez, que eu podia ser a surda que escutava. E me mostrou, na minha mudez, que eu falava e sentia alguma coisa, e que esperava de Deus a realização para algo fazer. Senti com ela que a vida é bela, e quando se fecha uma porta, uma janela, mesmo sem poder ver, tu podes sentir a força do sol e a energia de Deus. Realmente ela foi a cega que nos ensinou a ver, a muda que nos ensinou a falar e a surda que nos ensinou a ouvir. Ouvir o quê? A sinfonia divina. A música de Deus, quando nós fomos, está lá no livro dos Espíritos. O Espírito foi criado simples e ignorante com a tendência para o bem. Para nós sentirmos essa tendência para o bem na sinfonia divina que abrange os nossos olhos físicos, que abrange os nossos olhos espirituais, né? É aquilo que Jesus realmente falou. E outra coragem, uma das coragens maiores que nós podemos ter, né? É a sinagoga de Jesus naquela manhã de sábado. Jesus entra na sinagoga, onde só os homens poderiam falar, as mulheres ficavam separadas, ou lá em cima no balcão, porque as mulheres não tinham acesso no meio dos homens, olha o preconceito. E Jesus, naquele momento, chegou, depois de trabalhar na oficina de seu pai, depois do desencarne de José, depois, enfim, de todas as caminhadas necessárias que ele precisava ter. Com tudo isso, Jesus, o que é que fala? Ele entra na sinagoga, abre as escrituras e vê a profecia de Isaías. Levantar-se-á pelo solo árido, deserto do coração dos homens. Ele lê a profecia de Isaías, que é a profecia da vinda dele, Jesus, para nós. Quando ele termina de ler, o que ele diz?
o Messias sou eu. Ele se confessa que é o Messias. Ele se ensina ou não, ele não diz que não é ele. Se confessa e diz que é ele. Quando ele diz que é ele, o que aconteceu? Quase apedrejaram. Nossa, o filho do carpinteiro. E ele teve que sair, que nem viram ele sair, porque não era a hora ainda do seu testemunho na cruz. E ele passou 3 anos nas suas pregações e as suas curas em Cafarnaum. Então, naquele momento, ele teve a coragem da fé. Como teve a coragem doutor Bezerra de Menezes, no meio de uma multidão, no auditório da Velha Guarda, 2.000 pessoas, de dizer, eu sou espírita. No dia seguinte, o consultório dele esvaziou e não ia mais. Como teve Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos. Foi aquela coisa, foi escândalo em todas as vitrines, foi uma beleza, alguns achavam que era certo, outros que era louco. Então, ele está no seu escritório, na Academia Francesa, e era muito querido, estimado, o professor Leon Denisard, pelos colegas. Está um grupo discutindo o livro. E um grupo deles, disse, não, vamos falar com o professor Denisard, porque ele é um bom senso encarnado, ele é muito equilibrado, ele entende de tudo, é um homem culto. Vamos lá perguntar o que ele acha desse livro. A resposta dele será fatal para nós, ou é bom ou não é. A confiança, foram lá, aquele grupo, entraram pelo escritório de Kardec, lá no gabinete de Kardec. O senhor conhece esse livro? E Kardec, conheço, sim. Livro que o senhor conhece, conheço. Já lemos, já. O senhor conhece o autor deste livro, Allan Kardec? Conheço. Mas o senhor é íntimo dele, muito íntimo. Era ele, né? E ele disse assim, o que o senhor acha desse livro? Aí Kardec, quem é o autor? O autor sou eu. Em 1 minuto ou 1 segundo, a metade que estava ali saiu dizendo que ele era louco, que ele tinha perdido o juízo. Poucos minutos antes, ele era o máximo. Mas no momento que ele teve a coragem de dizer que ele era o autor daquela verdade, daquele conhecimento, daquilo que ia revolucionar muita coisa, que ia trazer Jesus racional para nós, não com aqueles milagres absurdos, nem com aqueles fanatismos. No momento que ele diz que é ele, a metade foi embora e alguns ainda ficaram discutindo. Lembra dos leprosos que Jesus curou? Só um voltou na confiança de Jesus. Assim são os espíritos que têm que ter a coragem, o esforço de despertar. E aí nós vemos uma coisa muito interessante. A nossa casa, que foi criada na terra pela coragem, pela perseverança de uma Brunilde, a nossa fundadora, pelo carinho pelas noites em claro, pelos momentos em que, às vezes, não havia verba para pagar a luz da nossa casinha lá em Ipanema, que passou por vários momentos difíceis, porque muito antes disso era em sua casa que ela fazia as reuniões, pelas suas viagens a Chico Xavier, em Uberaba, pedindo a orientação de doutor Bezerra, pela dedicação desta amiga e diretora, fundadora, do qual teve a coragem e a fé de prosseguir em todos os momentos de luta. O modelo nosso é Jesus, é claro, mas ela, vamos dizer que é outro modelo, modelito, Brunilde, que soube nos mostrar, pelo exemplo, pela dedicação, o que nós podemos ser também dentro da doutrina espírita, dentro da nossa casa, da nossa doutrina. Eu sou espírita cristã porque eu procuro seguir Jesus. É a coragem, meus queridos. É Jesus e Kardec valorizando a mediunidade. É Brunilde trazendo as mensagens. É o nosso querido Chico, que enfrentou um pinga-fogo, tinha confiança e fé nos mentores ao redor dele, enfrentar aquele auditório com jornalistas, aquilo é muita coragem da fé. Num mundo que ainda existe muito preconceito sobre a nossa doutrina e sobre outras doutrinas ainda que seguem, mas acontece que isso não vai acontecer, e já não está acontecendo, porque o mal não pode vencer o bem. Para terminar, que eu já fui muito extensa, eu tive a coragem de fazer um presentinho trazer um presentinho para vocês que eu fiz essa noite para terminar. Desperta, tu que dormes, das ilusões do teu espírito.
Vem, caminha comigo na direção da coragem e da fé. Desperta, tu que dormes, veja bem a crença da fé, que é toda uma clemência mostrando a tua fortaleza de espírito. Desperta, tu que dormes, confia e põe na tua alma as dores para a tua evolução nas provações redentoras. Desperta, tu que dormes, vê a fé que tem o timoneiro ante o espesso nevoeiro, navegando sem parar. Desperta, tu que dormes, pois Deus está ajudando a todos, e vem ao timoneiro pilotar e ajudar para ele não desanimar. Desperta, tu que dormes, por todos os viajantes, caminhando confiantes, vendo Deus que é o norte verdadeiro. Desperta, tu que dormes, que vê a mãe implorar pelo filho que o mal leva, mas não blasfema e nem renega, se Deus houver preferido. Desperta, tu que dormes, pois fé demonstrou Jesus, quando pregado na cruz, ergueu seus olhos aos céus, pedindo por nós, os algozes, o santo perdão de Deus. Desperta, tu que dormes, porque somos cristãos que confiam na razão e na justiça também, pois tudo é transitório e o mal não vence o bem. Desperta, tu que dormes, tem fé, coragem no coração. Ergamos nesta hora uma prece a Deus, mas lembre, como diz Kardec, que fé sem caridade é luz que jamais aquece. Despertemos para Jesus. Despertemos para o bem. Muita paz para todos e que Jesus, o nosso divino farol da humanidade, possa ser sempre, ontem, hoje e amanhã, o convidado mais importante do nosso coração. Que assim possa ser. Muita paz a todos e muito obrigada. Não há. Tenho certeza de que todos nós que assistimos e os que assistirão estarão agradecendo a sua palavra, o seu entusiasmo, a convicção com que você nos fala. E nos despertou a todos desta noite, ouvindo você. E nada mais temos a acrescentar depois da sua exposição e das lembranças que você teve, não só da vida de Jesus, mas da vida de tantos espíritos luminares que estiveram na Terra. E neles nós incluímos a nossa querida Dona Brunilde. E vamos encerrar, então, com uma pequena oração, sempre agradecidos, Senhor Jesus, porque nunca nos faltaram os exemplos a serem seguidos, desde que entendamos com o coração o que esses exemplos nos disseram. Temos tantos e tantos ao nosso lado, na atualidade. Que não nos falte a visão nos olhos da alma para reconhecer o valor de cada um, que nos acalenta o dia e que nos acalenta a vida. Senhor, que o teu amor, a tua misericórdia continue sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre a nossa casa de estudo e de trabalho. E que, com a permissão desses protetores amados, nós encerremos o estudo, a reunião, o encontro desta noite, para que possamos voltar na próxima segunda-feira com o mesmo entusiasmo que Noá nos trouxe. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor.
escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe esta